sobre os requisitos para nós sermos prósperos na área das finanças, né? Nós falamos já sobre propósito da prosperidade, falamos sobre como tomarmos autoridade sobre a nossa vida financeira, né? E hoje eu quero efetivamente falar sobre 3 requisitos básicos para nós sermos prósperos na área das finanças. 3 requisitos prósperos para nós sermos 3 requisitos básicos para nós sermos prósperos na área das finanças. Se o Senhor permitir e conseguirmos avançar e der tempo, nós vamos entrar em mais alguns assuntos, mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor, por esses dias, eu tenho estudado bastante sobre esse tema, sobre vida de prosperidade, sobre vida de contentamento, sobre vida de satisfação, sobre legado. E o Senhor, num desses dias aqui, no meu devocional com a pastora Luciene, nos deu uma porção assim preciosa, preciosa demais, e que nós ficamos ali debatendo aquilo entre nós e olhando à luz da Bíblia os parâmetros daquilo que Deus tinha nos falado para respaldar e acrescentar outros pontos que estávamos discutindo também. E Deus deu algo assim poderoso que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou aqui em oração e vendo e tendo para ter a percepção de qual é o momento em que eu devo compartilhar isso com vocês. Creio que até sexta-feira, entre amanhã e sexta-feira, o Senhor permitirá fazer o compartilhamento disso, porque é algo muito sério que assim ampliou demais o nosso entendimento, a nossa visão, e o Espírito Santo nos trouxe uma revelação preciosa acerca de como nos relacionarmos com o dinheiro, a questão da relação nossa com o dinheiro. E ele me trouxe um ponto assim muito, mas muito precioso, irmãos, que assim foi algo que realmente transformador nas nossas vidas naquele momento, e nós estamos ruminando isso tudo por esses dias. Eu comecei a trazer e desenvolver mais estudos sobre isso. O Senhor já me deu um estudo completo sobre isso, que eu quero compartilhar com vocês, falando sobre a nossa relação com o dinheiro. E se Deus permitir, amanhã ou sexta-feira eu compartilho isso com vocês. Amém? Então não percam aí até sexta-feira, porque nós compartilharemos essa porção preciosa após nós cumprirmos aqui também aquilo que Deus colocou no meu coração para nós falarmos sobre, hoje especificamente, sobre os requisitos para nós sermos prósperos na área das finanças, especificamente. 3 requisitos básicos para nós sermos prósperos na área das finanças. Então eu já quero declarar que o Espírito Santo, como Espírito de sabedoria, como Espírito de revelação, ele agora vai lhe trazer o pleno entendimento e conhecimento acerca deste assunto, abrindo os olhos do seu coração para que você possa entender com clareza aquilo que está no coração e na mente do Pai, e que Ele quer nos transmitir nessa noite através do seu Santo Espírito, usando a minha vida para ministrar sobre a sua nessa noite. Amém? Então, me ajuda, seja também aí boca de Deus, seja instrumento nas mãos de Deus, seja uma carta viva para o reino de Deus, e compartilhe essa live. Clique aqui nesse aviãozinho do lado direito da sua tela, envie esse link para a sua lista de seguidores aí da sua rede social, do seu Instagram, copie esse link, mande para a sua lista de contatos do WhatsApp, divulgue essa live para que nós possamos ampliar esse ensinamento e essa porção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, e que hoje certamente complementará, colocará mais alguns tijolos já daquilo que o Senhor vem nos dando desde a semana passada. Eu creio em nome de Jesus que, como o nosso Deus é um Deus de obras completas, Ele vai complementar mais uma parte desta obra em nossas vidas no dia de hoje, nos trazendo clareza acerca desse assunto. Muitos têm me pedido para falar sobre isso, para ensinar sobre as coisas de finanças, e o Senhor realmente testificou no meu coração a necessidade que há
de nós sermos instruídos acerca disso. Isso muito pouco se fala, tem muito tabu, muita distorção, muito ensinamento errado, doutrinariamente dizendo, e tanto para um lado quanto para o outro. E é importante nós também termos a clareza e o entendimento bíblico acerca de uma vida de prosperidade, acerca de uma vida de abastança financeira e econômica também, para que nós possamos também nessa área financeira e econômica viver a plenitude da vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Então, vamos avançar com esse tema de hoje, e eu quero começar, como eu falei para vocês, falando de 3 requisitos básicos para sermos prósperos na área das finanças. Amém? Janine, boa noite, querida. Paz seja contigo. Renato, paz seja contigo. Quem mais temos aqui que eu não cumprimentei ainda? Se passou alguém aqui desapercebido, me perdoem. Mas sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos voar, vamos voar. Mas, meus irmãos, essa da relação, do nosso relacionamento com o dinheiro, foi algo assim que, meu Deus, de verdade, explodiu meu coração, minha cabeça, e a da pastora Lu também. Nós ficamos, como eu falei para vocês, debatendo sobre isso, e foi algo assim transformador. Está sendo, porque nós estamos ruminando essa palavra. Nós estamos ruminando essa palavra que o Senhor nos trouxe. Creio, se não me engano, acho que foi, eu não lembro se foi acho que foi na segunda-feira, no nosso devocional, segunda-feira de manhã, que o Senhor nos trouxe essa palavra. Mas vamos avançar. O Senhor dará graça para que eu traga esse ensinamento também entre amanhã e sexta-feira. Eu creio, em nome de Jesus. Amém? E se você crê também e ficou instigado, me ajude aí em oração e fique ligado para também receber dessa porção. Amém? Glória a Deus. Amém, querido? Um beijo no seu coração, Renato. Vamos lá. Então, o primeiro requisito que eu quero falar, que eu quero trazer para vocês e trazer luz acerca desse entendimento, para que nós sejamos prósperos na área das finanças, é querer e ouvir. Esse é o primeiro requisito que eu quero tocar e trazer para vocês. Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E o que nós temos que entender? Que a aplicabilidade dos princípios divinos que nos levam a comer o melhor dessa terra são querer e ouvir Deus. E aí parece ser muito simples, né? Mas, de fato e de verdade, não é. Porque muitas vezes nós não ouvimos o Senhor, nós escutamos, mas não ouvimos, ou seja, a gente escuta, mas não acata, mas não recebe, mas de fato não absorve e não aceita aquilo que estamos escutando, né? E muitas outras vezes nós até ouvimos, mas depois que aquilo desce para o nosso coração a gente não quer. E Deus quer nos dar o melhor, não apenas no céu, mas também aqui na terra. Nós falamos muito sobre isso nesse congresso Céu na Terra. Porque de fato e de verdade, em Cristo Jesus, nós já estamos habilitados e temos livre acesso aos céus para vivermos o céu aqui na terra, enquanto estamos como cidadãos celestiais, como forasteiros numa terra estranha, como cidadãos celestiais, enquanto estamos vivendo aqui na terra. Mas nós podemos manifestar e viver o céu aqui na terra. Então, o Senhor, Ele quer de fato e de verdade que nós nos dar o melhor, não apenas no céu, mas também aqui na terra. Mas cabe a nós, queremos prosperar e ouvir os conselhos e as instruções divinas da palavra e do Espírito de Deus para que isso se torne uma realidade em nossas vidas. A Bíblia fala que o homem que atende às instruções de Deus, ele é próspero. E o Senhor está falando aqui: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Vou falar de novo: a gente pode escutar e não ouvir. E a diferença entre escutar e ouvir é que a gente ouve quando a gente considera aquilo que a gente escuta. Amém? A gente ouve quando a gente considera aquilo que a gente escuta.
Porque senão só nós vamos escutar, como dizia minha velha avó italiana, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso não gera raiz, não gera transformação, não gera revelação, é só informação. Informação sem revelação da paz de Deus, sabe para que serve? Só para te deixar mais obeso em termos de informação. Só isso, só para te engordar. Só para engordar o nível de informação que você tem na sua vida e inchar o teu cérebro e o teu intelecto. Porque informação sem revelação não gera transformação. Então, quando nós escutamos, mas não ouvimos, ou seja, nós não acatamos, nós não abrimos o nosso coração, não deixamos aquela palavra entrar para o nosso coração como uma verdade dita por Deus em exortação, em direção, em instrução, em correção de rota, isso não vai gerar transformação. É preciso nós escutarmos, mas depois de escutarmos, nós ouvirmos, ou seja, nós acatarmos aquilo com mansidão, e guardar no coração, para que isso gere transformação na nossa vida, gere efeito na nossa vida, para que isso tenha efeito na nossa vida. Por isso que muitos estão na igreja e fazem o quê? Estão ouvindo, estão escutando, aliás, um monte de coisa, mas não estão ouvindo aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fala. Não estão ouvindo a voz de Deus. Estão lá na igreja, estão escutando a mesma palavra, estão sendo expostos à mesma unção, mas não estão ouvindo a voz de Deus. E em nome de Jesus, eu declaro que nessa noite você está com seus ouvidos espirituais abertos, atentos, para ouvir e não somente escutar a voz do Senhor teu Deus através do Espírito Santo, que usa as expressões vocais que saem da minha boca nessa noite para trazer a revelação do coração e da mente do Pai, que vai gerar a transformação que você tem buscado em Cristo Jesus. Aleluia, eu creio nisso. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que o salmista falou no Salmo 1, no verso 1 até o 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Aqui, meus amados, o Senhor está falando claramente para nós que o homem que atende à instrução de Deus, ele é próspero. E como é que você vai atender à instrução se você só escuta, mas não ouve? Ou seja, você escuta, mas não considera. Você precisa considerar, como eu falei, guardar isso no seu coração para que isso gere a transformação necessária em aplicação no teu dia a dia, naquele assunto que o Senhor está te trazendo essa instrução. Amém? Glória a Deus. Olha o que o texto em Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, hoje a lei que nos rege é a lei do amor, porque nós estamos na dispensação da graça. E precisamos andar nela e atentarmos para as exortações bíblicas dessas coisas, para que nós usufruamos de prosperidade também na área das finanças. Contudo, Deus não quer que nós priorizemos isso. Jesus ensinou, lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas da terra vos serão acrescentadas. Ele não está falando das coisas do céu, ele está falando das coisas da terra. Amém? Aqui, percebam que o texto de Josué foi claro, falando que há uma parte nossa a ser feita, que nós precisamos nos esforçar e termos bom ânimo para
que nós possamos herdar aquilo que nos foi prometido por Deus. Para nós sermos corajosos, nos esforçarmos e termos bom ânimo e não nos separarmos daquilo que o Senhor tem nos trazido como princípio para as nossas vidas. Então hoje, qual é a lei que rege? Não é mais a lei mosaica. Hoje a lei que rege as nossas vidas é a lei do amor. E o amor, ele nunca falha. E ele lança fora todo medo. Aleluia, aleluia. E aí, entendendo isso, nós temos que também ter a percepção e a plena convicção de que Deus não quer que nós priorizemos isso. Ele quer que nós priorizemos a busca pelo seu reino e pela sua justiça. E que, se assim o fizermos, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos ver o exemplo de Moisés, por exemplo. Moisés, ele foi considerado o homem mais humilde da terra pelas Escrituras. Mesmo tendo sido criado em um palácio e recebido a melhor educação e usufruído de riquezas. A Bíblia conta que ele recusou a herança dele na terra, pois ele era neto de Faraó, e ele recusou a herança em troca de servir a Deus. Ou seja, Moisés era um homem que priorizava as coisas espirituais e as considerava riquezas maiores do que as materiais. E lá em Hebreus, isso é testificado pelas Santas Escrituras. E diz assim, que Hebreus 11, 24, que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Seguindo esse exemplo de Moisés e entendendo e lendo as Santas Escrituras, nós podemos entender que nós devemos amar mais as coisas espirituais do que as terrenas, pois elas são eternas e as terrenas são transitórias. Amém? Não é errado nós possuirmos dinheiro e sermos abastados financeiramente, mas deixar que o dinheiro nos possua é errado. Existe um ditado que eu aprendi e que você já deve ter ouvido falar, que é assim, que o dinheiro, ele é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo senhor. Amém? Então não é errado nós possuirmos dinheiro, mas deixar que o dinheiro nos possua, aí é errado. E quando que o dinheiro passa a nos possuir? Quando a gente passa a priorizar ele. A gente inverte a prioridade nas nossas vidas e passa a priorizar o dinheiro antes do reino e da justiça. Mas está escrito que se nós buscarmos primeiro o reino e a justiça, o dinheiro também vai ser acrescentado, porque a Bíblia diz todas as coisas, e todas são todas, o dinheiro está incluso nela, o dinheiro está incluso nesse pacote. Então, a nossa prosperidade, nós temos que entender que ela depende diretamente daquilo que nós colocamos como prioridade, como primeiro lugar nas nossas vidas. Essa é uma chave poderosa, meus irmãos. A nossa prosperidade depende daquilo que a gente coloca em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós colocarmos em primeiro lugar o reino e a justiça, também a prosperidade financeira nos será acrescentada. Está escrito, meus irmãos. E se está escrito, é porque é verdade. Prosperidade espiritual e bíblica é colocar a palavra de Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar e andar na sua verdade. Isso é prosperidade bíblica, porque a abastança financeira virá também. Entretanto, percebam que apesar de ter deixado os tesouros do Egito e da herança terrena que ele tinha como neto do faraó, Moisés usufruiu de prosperidade juntamente com o povo que ele guiava pelo deserto.
Moisés foi um homem extremamente próspero. Eles saíram do Egito, da escravidão, né? Pois o Egito é um símbolo da escravidão, ricos. Eles saíram do Egito ricos, multimilionários, pois eles levaram com eles os rebanhos, os objetos pessoais, além de joias, prata, ouro e roupa. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, depois você lê a partir do versículo 30, 31, lá em Êxodo capítulo 12, conta essa história, quando Moisés saiu com o seu povo do Egito. Eles saíram extremamente abastados. Quando faltou água potável, Deus tornou água doce e beberam. Em outra ocasião, extraiu água da rocha. Então Deus deu a Moisés e ao povo de Israel cordonizes pela tarde e pão para comer pela manhã. Todos comiam até ficar satisfeito, independente da quantidade de cada um. O pão era de ótima qualidade, isso está lá no versículo 17 de Êxodo, capítulo 17, no capítulo 17 de Êxodo, versículo 31, você pode ver isso lá, e eles comeram todos os dias por 40 anos sem faltar nada. Está lá em Êxodo 17, 35. Se isso não é prosperidade, meu irmão, então o que é? As vestes deles não envelheciam por 40 anos. Está lá em Êxodo 16, 13 e 18, em Deuteronômio 8, 4, se você ler, você vai ver, as vestes deles não envelheciam. Durante o período no deserto, eles não tinham a infraestrutura que o Egito oferecia. Eles não tinham os benefícios ou as facilidades presentes no Egito. Mas a prosperidade divina se manifestou de forma inegável, mesmo durante todo o tempo em que eles estavam no deserto. Essa verdade ela deve ser conhecida e recebida no coração de todo cristão que avança na vontade de Deus para a sua vida, pois o deixa sempre consciente de que prosperidade bíblica não está necessariamente associada a uma suposta abundância de bens que este venha a possuir. Mas sim, como eu falei semana passada e repito para vocês, é ausência de necessidade, é tudo tendo, nada faltando. Tudo tendo e nada faltando. Essa é a real prosperidade à luz do equilíbrio da palavra de Deus, à luz da Bíblia. Oh, glória a Deus! A.P. Robert, glória a Deus! Pai seja contigo, nobre apóstolo valente de Deus, que alegria tê-lo aqui. Beijo no coração, querido. Amo a sua vida. Que honra tê-lo aqui conosco. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que o Senhor estabeleceu e está falando conosco. A nossa prosperidade depende daquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Eu quero repetir isso para isso ficar cavejado no seu coração. Prosperidade espiritual e bíblica é colocar a palavra de Deus, o reino dele, a sua justiça em primeiro lugar. Porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para sermos prósperos na área das finanças, nós precisamos querer e ouvir a voz de Deus. Porque não basta só também ouvir, tem que querer. Tem que querer. Uma vez, irmãos, o Senhor abriu uma porta, uma oportunidade de negócio para mim na Bahia. E eu fui orar, estava com a pastora Lu orando para saber a direção de Deus sobre isso, se era para nós irmos ou não. E aí, quando estávamos orando, o Espírito falou claro no meu coração: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor daquela terra. Uau! E aí veio a manifestação da direção de Deus, da vontade de Deus, e a liberação para nós irmos. E nós fomos. Ficamos aproximadamente 8 meses morando na Bahia. Feira de Santana. E de lá nós montamos o nosso QG ali, a nossa base ali, e fomos ali em João Pessoa, e fomos desenvolver um negócio, um trabalho
pelo Nordeste, lá em algumas capitais. Mas a nossa base tinha que ser ali na Bahia, em Feira de Santana. E aí o Senhor me trouxe essa palavra confirmando que era uma direção dele que nós fôssemos. E o Espírito Santo falou, claro, se você quiser e se você ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Glória a Deus, aleluia, vê a confirmação, vê a testificação, ficamos em paz, ficamos felizes, alegres e pegamos as coisas, arrumamos as nossas coisas e fomos embora, vazamos. Montamos a nossa estrutura lá, montamos a nossa base lá e começamos a trabalhar e desenvolver o trabalho. 1 mês, 2 meses, 3 meses, um negócio travado, meus irmãos, travado. O negócio não ia, não acontecia. E a gente era uma queda de braço, uma briga para fazer as coisas acontecer. E um negócio travado, não ia. Irmãos, não tinha jeito, não ia. E eu falei, mas Senhor, o Senhor não falou que se eu quiser ir obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra? Eu não estou aqui? Eu não obedeci o Senhor? Né? Por que as coisas não estão andando? Por que eu não consigo fazer as coisas fluírem? Por que está tudo travado e as coisas não é? Aí o Espírito Santo em oração falou para mim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aí eu falei, Senhor, mas eu não estou entendendo, Senhor. Eu não estou aqui, eu não obedeci, eu não estou fazendo a sua vontade, não estou seguindo a sua instrução. Ele falou, sim, com certeza você está, meu filho. Você está obedecendo. Você me ouviu e obedeceu. Mas com todo o seu coração, você quer? Ou você está aqui contrariado? Aí eu fiquei com aquela cara de 2 de paus, de ponto de interrogação, porque não tem como a gente esconder os nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa vontade diante de Deus, desalinhados com o comando dele. E o Senhor falou claro para mim, falou, meu filho, deixa eu falar uma coisa para você, você não é mais uma criança, você é um filho maduro. E eu não tenho mais prazer que você me obedeça por obrigação, só porque eu mandei você fazer alguma coisa. E quando eu te dei essa palavra, entendendo que você é um filho maduro. E que o ouvir, o considerar, tem que preceder o querer. E o querer, ele tem que ser de todo o coração. Porque se você só ouvir e fizer contrariado sem querer, esse princípio, ele não vai se estabelecer sobre a sua vida. Porque é se quiseres e ouvires, ou se ouvires e quiseres. Então são os dois juntos. E querer não é por obrigação, é por convencimento, é por convicção, é por fé, é com alegria. Entendendo que os meus pensamentos são maiores que os teus, que os meus planos são mais altos que os teus, e que eu é que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então por que você está aqui com o coração trancado, angustiado, amargurado, entristecido, chateado? Se você efetivamente crê, entende pela fé que eu tenho o melhor para você, por que é que você está dessa maneira aqui? Porque você não queria estar aqui, você me obedeceu por obrigação, só porque eu te dei um comando. Mas o princípio é ouvir e querer. Oh, aleluia! Aleluia! O princípio é ouvir e querer. Aí eu falei, Jesus, me perdoa, o senhor tem razão. O senhor sonda e conhece o meu coração, o senhor sabe que eu estou aqui contrariado, eu não queria estar aqui não. Essa é uma terra estranha, não gosto desse lugar, não gostei daqui, não gosto daqui, não queria estar aqui, queria estar em São Paulo, queria estar tocando outro projeto, queria estar tocando outra coisa. Mas eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. Eu entendo que os teus planos são mais altos, que os teus pensamentos são maiores que os meus, que o Senhor sabe como me conduzir, porque o meu coração pode fazer muito plano, mas o verdadeiro proceder vem do Senhor. Então o Senhor sabe como proceder passo a passo. O
Eu sei e entendo que muitas coisas que o Senhor está fazendo hoje, eu posso não entender, mas amanhã eu vou entender. Que isso é só uma etapa dentro do big picture, dentro da grande imagem e dentro do grande plano que o Senhor tem para mim, que é uma etapa necessária, que se o Senhor me deu o comando para eu vir, é porque existem coisas que o Senhor precisa me ensinar, que eu preciso aprender, que eu preciso amadurecer, que eu preciso avançar. E é nesse lugar, é nessa oportunidade, porque foi o Senhor que abriu essa porta. Então eu quero me corrigir, Senhor, te peço perdão. E em nome de Jesus, a partir de agora, eu alinho a minha mente, o meu coração. E eu vou fazer isso com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com todo o meu ser, com alegria, entendendo que se foi o Senhor que me deu o comando para eu vir para cá, então é o Senhor quem vai estabelecer essa etapa e todas as coisas que aqui irão acontecer daqui para frente. E eu certamente comerei o melhor dessa terra, porque a promessa é a sua palavra. Alinhei meu coração, meus irmãos, alinhei minha mente e partiu. Fui para paulada, fui para prática. Comecei a fazer tudo diferente, interagir, não sei o quê. 1 mês, 2 meses, o negócio começou. Começou a desenvolver. Meus irmãos, foi algo sobrenatural. Por quê? Se você buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, tudo vai ser acrescentado. Se você quiser e ouvir, vai comer o melhor da terra. Aí o negócio começou a desenrolar, começou a fluir de uma maneira maravilhosa. Maravilhosa. Mas aí tem uma outra chave, que não estava no script aqui, eu quero fazer um parênteses para você para contar, porque tem alguém que precisa escutar isso. Tem alguém que está questionando algo que está vivendo em Deus. E que está apegado ainda em algo que Deus derramou. E que essa fonte já secou. Mas porque ela é uma fonte antiga, que Deus abriu a porta para você desfrutar, você ainda está apegado nela, mas você não está apegado nela por temor e por amor a Deus, você está apegado nela por medo, e você está apegado nela por insegurança, porque são coisas passadas. Você está apegado nessa porta, apegada nessa porta que Deus abriu para você, nessa oportunidade que Deus abriu para você, e que Deus já mandou você largar, mas que você não larga por insegurança, por medo. Você não larga e você não sai dessa situação por insegurança, por medo. E aí eu estou contando o meu testemunho para vocês dessa fase. O Senhor falou para mim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. E aí quando eu alinhei meu coração, eu comecei a comer o melhor daquela terra, meus irmãos. E foi assim, foram 6 meses tremendos. Resultado bombando, acontecendo, venda acontecendo, resultado vindo, os projetos se estabelecendo, sobrenatural, como tudo que Deus faz. Eu alinhei o coração e o Senhor prometeu. De repente, depois, passado uns 8 meses aproximadamente, as coisas travaram de novo. De repente as coisas travaram de novo. E aí, 1 mês, 2 meses, o negócio travado, e o Senhor, fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, mas agora o que está acontecendo? O Senhor não falou que se eu quisesse e ouvisse, eu ia comer o melhor dessa terra? Eu não ouvi, eu não quis, eu alinhei o meu coração, eu estava fazendo por obrigação, o Senhor falou que eu estava fazendo por obrigação, eu alinhei o meu coração, então, realmente, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, eu quis estar aqui, porque o Senhor sabe que eu não queria, porque eu vim por obrigação, o Senhor me exortou, que eu estava sendo como uma criança, um filho mimado, imaturo, de fazer as coisas por obrigação para o Senhor, e o Senhor não queria que eu fizesse as coisas dessa maneira, o Senhor queria que eu fizesse as coisas com integridade, com coração, realmente no Senhor, entendendo que o Senhor tem o melhor para mim. Eu alinhei meu coração, eu estou aqui, as coisas começaram a dar certo, e por que travou agora? Por que agora travou? Aí veio o Espírito Santo com aquela doce e suave voz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Falei, Senhor, mas não é possível, eu não estou entendendo. Onde é que eu estou errando agora? Aonde é que eu estou errando agora? Aí o Senhor me deu uma visão, irmãos, e me mostrou uma figura de um boi. Não sei se vocês já entraram algumas vezes em açougue, ou determinados supermercados que tem açougue, etc., que tem aquele desenho do boi, e tem um monte de pontilhadinho no corpo do boi, assim, chapado, mostrando
qual parte do boi é que vem cada um dos tipos de carne, o coxão duro, a picanha, o alcatra, não sei o que, o cupim, sabe? Não sei se vocês já viram isso, mas foi essa visão. Se você não viu, procura aí na internet, você vai entender certinho qual que é a visão. Procura no Google, você vai ver se foi exatamente essa visão que o Espírito Santo me deu. E aí eu via destacado, de repente saía destacado a parte de cima do boi assim, e um pedaço da melhor carne ali, onde tem, em cima, no lombo do boi ali, perto de onde tem a picanha. E aí o Senhor me mostrava essa parte sendo destacada do boi, e o boi inteiro ficando essa parte destacada. E aí eu falei, Senhor, não estou entendendo o que é isso. Aí o Espírito Santo de novo, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Aí eu falei, Senhor, não estou entendendo. Ele falou, meu filho, o melhor é uma parte do todo, não é o todo. O melhor que eu tinha para você aqui, eu já confiei nas tuas mãos. Agora acabou, pega as coisas e vaza. Falei, Senhor, mas não foi ainda nem 2, 3% de tudo que eu tinha para ganhar aqui de dinheiro, tudo que eu tinha para fazer de dinheiro, tudo que era para fazer aqui. Eu fiz todo esse rolê, vim para cá, mudei para cá, vim para Bahia, 8 meses que eu estou aqui, fundamos a nossa base aqui, estamos com tudo estruturado, esse big projeto, esse projeto bilionário que o Senhor nos confiou, e nós ainda não desfrutamos de nem 1%, 2% desse negócio aqui. O Senhor falou, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O melhor que eu tinha para você dessa terra, desse projeto, dessa porta que eu te abri, já se cumpriu. Eu já instruí você, já direcionei você, já corrigi você, já ensinei você, já te dei experiência, já conectei você com pessoas que eu queria, já dei experiências novas para vocês que eu queria dar para vocês, já dei para vocês novos caminhos e entendimentos de novos negócios que eu queria dar para vocês. Agora acabou, o melhor que eu tinha para vocês é esse, não é o todo. O melhor é uma parte do todo, não é o todo. E o melhor para você é isso. Se você continuar, você vai na força do seu braço. E aí é com você. Mas o melhor que eu tinha para você era essa porção que eu já dei. Agora acabou seu tempo, eu tenho outro negócio para você, pode voltar para São Paulo. Jesus amado, glória a Deus. Aleluia! Aí, pastorzão Márcio Proente. Segura esse rojão, meu irmão. Como diz o nosso AP Sérgio, Deus não pega leve comigo também não, meus irmãos. Deus não pega leve. Eu sei que eu falei ainda pro AP Sérgio, né? A gente estava fazendo a live, acho que foi terça-feira, né? Segunda-feira, acho que foi. E Deus não pega leve em quem ele investe pesado, amém? E Deus tem investido pesado nas nossas vidas. Deus não pega leve em quem investe pesado. Meus irmãos, era um projeto empresarial bilionário. Eu não tinha nem desfrutado de 1% do potencial e daquilo que estava contratado, contrato assinado. Contrato assinado. O Senhor falou, já completei o que eu tinha, já dei o melhor dessa terra para vocês, agora pega as coisas de vocês e vaza, que é outro ciclo. E tem gente aqui nessa live, nessa noite, apegados em ciclos antigos. E o Senhor falou isso também, sobre isso, nesses dias de Congresso Céu Aberto. O Senhor falou sobre isso também, sobre posicionamento. Aí o pastor Márcio falou que já passou por isso também. O Senhor tem falado sobre posicionamento, sobre deixarmos as coisas de criança, sobre sermos filhos maduros. O Senhor tem falado sobre isso. Usou o pastor Joseph Langa na segunda-feira para falar fortemente, de maneira poderosa conosco sobre isso também. Sobre posicionamento de filhos maduros. Porque Deus não entrega grandes obras a crianças, a meninos e meninas. Deus não confia grandes obras para homens e mulheres imaturos. Aleluia! E o Senhor falou, pega as suas coisas e vaza, porque o melhor dessa terra já foi. E tem muitos aqui ainda presos em coisas antigas, que foi sim o Senhor quem confiou nas tuas mãos, mas que foi Ele também quem disse para você já faz tempo que era para você sair desse ciclo e você não sai. Por medo, por insegurança,
por ego, por vaidade. E o Senhor está te dizendo nessa noite, feche esse ciclo, porque senão eu não abrirei o próximo. Se você não fechar esse ciclo, eu não lhe darei a permissão para você desfrutar do próximo. Não tem como, meus irmãos. Não dá para nós irmos para o ciclo novo carregando as coisas do ciclo antigo. Posicionamento. O Senhor tem nos chamado para um posicionamento, para alinhamento, porque Ele quer efetivamente que nós comamos o melhor dessa terra. O melhor dessa terra está destinado para os filhos. Mas o melhor dessa terra para mim não é o melhor dessa terra para você. O melhor, a minha porção é diferente da sua. É individual. É individual. É segundo o chamado, o propósito de vida, a missão de vida de cada um de nós, segundo a estrutura, a estatura da fé, também do momento chamado agora que cada um de nós está vivendo. Mas certamente, meus irmãos, nós não estamos confundidos nem enganados. Nós temos recebido alimento sólido, temos recebido instruções diretas, direções diretas, correções diretas da parte do Senhor, para não ficarmos enganados e não procrastinarmos naquilo que tem que ser feito. Se tem uma coisa que nós não podemos falar, é que o Espírito Santo não está nos trazendo as direções dos caminhos que devemos seguir. Se tem uma coisa que nós não podemos falar, é isso. Aleluia! Então, meus irmãos, não dá mais tempo de perder tempo. Pare de perder tempo. Faça o que tem que ser feito. Seja um filho maduro. Amadureça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O segundo requisito, que também nos dá o precedente para sermos prósperos na área das finanças, é trabalhar. O primeiro é o quê? Querer e ouvir. O segundo é trabalhar. Trabalhar. Deuteronômio 8,18 diz assim: antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para você adquirir riqueza. Aleluia! O Senhor não derrama dinheiro e riqueza do céu, mas Ele nos dá força, nos dá sabedoria para adquirirmos essas coisas. Todo cristão tem habilidade de adquirir riqueza, mas é responsabilidade nossa fazer o nosso caminho prosperar. Porque já está depositado por Deus essa habilidade. Josué 1,8 fala assim: não cesses de falar deste livro da lei de dia e de noite. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Amém? Está claro que quem faz o nosso caminho ser próspero e bem sucedido somos nós. Como é que nós fazemos isso? Fazendo o quê? Aplicando aquilo que temos sido ensinados aqui. Não te detenhas. Tenha cuidado para fazer segundo tudo o que está escrito neste livro. Que livro? A Bíblia, a palavra de Deus. A instrução que você tem recebido, que eu tenho recebido. Não deixe de fazer tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar. Quem farás? Entenda aqui o que o texto está falando. Farás prosperar. Se você e eu aplicarmos, obedecermos e quisermos fazer aquilo que nós temos sido orientados, direcionados, corrigidos a fazer, se nós então nos aplicarmos de dia e de noite a fazer isso, o que vai acontecer? Nós faremos o nosso caminho prosperar e nós faremos o nosso caminho ser bem sucedido. Nossa prosperidade depende muito mais de nós do que de Deus. Somos nós quem fazemos o nosso caminho próspero. Se a gente não fizer nada, a gente não será próspero. Pois a prosperidade divina está baseada naquilo que nós fazemos. E como nós fazemos. Não é só o que, é como também. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais e abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós operou. Ou seja, ele faz por nós mais do que nós podemos imaginar ou pedir, segundo o poder que opera em nós. Nós pedimos, nós pensamos e o poder opera em nós. Mas, entendam, depende de nós. Antes de ele fazer o infinitamente mais e o além, nós temos que observar aquilo que temos sido instruídos pela palavra, sermos praticantes daquilo. De que maneira? Ouvindo, não só escutando, ouvindo é o quê? É considerar de coração e querendo fazer, e depois fazer, trabalhar, pôr a mão, aplicando o princípio. E aí o que vai acontecer? Nós vamos prosperar e vamos ser bem-sucedidos. E então o Senhor promoverá na caminhada o quê? O infinitamente mais e o além. Aleluia, porque Ele é fiel. Aleluia! E Ele é perito em nos surpreender. Glória a Deus, você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aleluia! Então, muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, têm um pensamento errado de que não é necessário trabalhar para ser próspero, ou muitas vezes porque eu já sou próspero e eu não preciso trabalhar. O trabalho, meus irmãos, não é uma maldição da lei. Ele sempre fez parte do plano de Deus para a humanidade. E existia antes do pecado entrar no mundo. Tem muitos que falam que trabalhar é uma maldição advinda da lei. Não tem nada a ver, o texto não fala isso. O trabalho foi instituído por Deus para o homem antes do pecado. Está lá em Gênesis 2,15. Diz assim o texto: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que é isso? Trabalho, meus irmãos. Trabalho. Não tem nada a ver. A maldição é a fadiga quando se trabalha, não o trabalho em si. Algumas pessoas acham que podem ficar sem trabalhar e esperar a prosperidade se manifestar. Isso é um engano. Paulo disse que se o homem não trabalhar, ele não vai comer. 2 Tessalonicenses 3,10 diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Simples assim. O trabalho é uma manifestação do caráter de Deus, pois trabalhador como ele criou e mantém este importante e vital princípio da prosperidade até os dias atuais. E Jesus confirma esse aspecto do seu caráter lá em João, capítulo 5, versículo 17, dizendo assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Glória a Deus! Então que papo é esse que trabalho é maldição? Trabalho não é maldição não, meu irmão, trabalho é bênção. É bênção estruturada, instituída por Deus para as nossas vidas, como atributo do próprio Deus. Manifestação do caráter de Deus. Deus trabalha até hoje e o Senhor Jesus também, até os dias de hoje. E o que é maldição nós temos que nos desgastar com o trabalho para podermos nos sustentar. Mas em Cristo Jesus essa maldição foi quebrada. Porque está escrito, maldito aquele que subiu ao madeiro, ele levou sobre si todas as nossas maldições e se fez maldito em nosso lugar. E ele quebrou essa maldição também. Então, para o cristão, o trabalho, ele e volta a ter o mesmo status quo que ele tinha lá antes do pecado original ser cometido por Adão. Ou seja, trabalho é bênção. Trabalho é, como disse o pastor Márcio aqui, trabalho é dignidade. E nós temos capacidade dada por Deus para trabalhar e fazer frutífera todas as obras que Deus confia em nossas mãos. Aleluia! Aqueles que são diligentes no seu trabalho, eles enriquecem, meus irmãos. Provérbios 10,4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas o que
trabalha com a mão diligente, vem e enriquece. Provérbios 10:4. Venha enriquecer. Então, aqueles que são diligentes no seu trabalho enriquecem. Aqueles que estão sempre dispostos a aprender, prosperam. Prosperam. Provérbios 16:20 diz assim: o que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então nós não devemos só trabalhar, nós devemos também diariamente, constantemente aprender, diligentemente, porque isso também faz parte do processo de crescimento e de prosperidade nas nossas vidas. O andar no caminho do Senhor leva ao trabalho, que por sua vez leva ao sustento. O salmista ensinou isso lá no Salmo 128, deixou muito claro. Disse assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Oh, aleluia, que texto precioso, meus irmãos. Olha isso, do trabalho das suas mãos comerá, será feliz e tudo te irá bem. Meu Deus, andar nos caminhos do Senhor leva ao trabalho que, por sua vez, leva ao sustento e nos faz, em tudo, irmos bem na nossa vida e sermos felizes. Então, o trabalho é para trazer felicidade, não é para trazer angústia, não é para trazer peso. O peso e a maldição vieram por causa do pecado original de Adão, mas o segundo Adão quebrou essa maldição na cruz do Calvário. Então o trabalho daqueles que estão em Cristo Jesus é bênção, é felicidade, é prosperidade, é alegria. Aleluia! Aleluia! Também a Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar para ter o que repartir. Paulo instruiu isso também à igreja de Efésios. Lá em Efésios 4:28 diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que acudir ao necessitado. Aleluia! Então nós temos que trabalhar para ter mais do que suficiente, não é só para nós não. Se nós estabelecemos e trabalharmos com esses princípios e com esse entendimento, nós teremos o acionamento do infinitamente mais e além, como eu disse para vocês e li no versículo anterior. Por quê? Porque nós teremos mais e além, não só para sustentar nós, a nossa família, mas para sustentar também a muitos outros que eventualmente e provisoriamente e circunstancialmente estarão em necessidade. É propósito de Deus. E por um outro lado, também a Bíblia nos ensina que a preguiça tira o conforto das nossas vidas, tira o conforto do nosso lar. E que nós temos que trabalhar diligentemente. Eclesiastes 10:18 diz assim: pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ou seja, corpo mole. Infelizmente, a gente vê muitos irmãos dentro da própria igreja. E numa geração que tem sido estimulada, infelizmente, na nossa nação também, ao não trabalho, à dependência do Estado. Tem sido ensinado pela máquina do Estado, pela máquina política, do governo dessa nação, a ser, desculpa o termo, não vou falar a palavra, mas a ser um encostado, a ser um inútil, a não trabalhar. A viver às custas do Estado. Mas está aqui a palavra. Pela preguiça desaba o teto e pela frouxidão das suas mãos goteja a casa. Meu irmão, se você não trabalhar, a casa vai cair. Amém? Se você não trabalhar, a casa vai cair. Está dizendo. É o Márcio Proente falando aqui. Exatamente isso. Se converte e fica bobo. Quer ficar na redinha. Não, agora eu só vou orar. Não, meu irmão, a Bíblia fala para você orar, mas fala para você vigiar. Aliás, fala para você vigiar antes de você orar. E vigiar é trabalho, você não sabia não. Vigiar e orai. Vigiar dá trabalho. Vigiar é trabalho.
Ah, não, mas eu estou orando. Eu conheço um irmão que está há 15 anos orando. E está no mesmo ciclo. Não sai do lugar. Amém, é isso mesmo. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Exatamente isso, pastor Márcio. A preguiça traz a morte, meus irmãos. A preguiça traz a morte. Olha o que Salomão falou em Provérbios 21, versículo 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Meu Deus. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Ou seja, ele vai desejar e não vai ter. E vai morrer sem ter. Preguiça leva à escassez. Olha o que está escrito em Provérbios 24. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ou seja, o que acontece? Ele não planta, ele não semeia, então chega na hora de colher, ele não tem o que colher. Meu irmão, não dá para você fazer saque aonde você não faz depósito. Não tem como. Não tem como. Preguiça traz fome. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer de fome. Provérbios 19:15. 2 Tessalonicenses 3:10 diz assim: por quê? Quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, não coma. Aleluia! Oh, glória a Deus! Amém? Preguiça é a incrível capacidade que o homem tem de querer descansar antes de efeito qualquer atividade física. É isso que é preguiça. Você não fez nada, mas você quer dar uma descansadinha. Você conhece uns abençoados desse jeito? E aí, o que você fez? Não fiz nada, mas estou cansado. Vou dar uma descansada, depois eu vou fazer alguma coisa. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, requisito para sermos prósperos na área da finança. Primeiro, querer e ouvir, não só escutar. Segundo, trabalhar. E terceiro, semear. Aleluia! Semear. Porque está escrito lá em Gênesis 8:2. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus dá semente àquele que semeia. 2 Coríntios 9:10. Muitas pessoas clamam ao Senhor por colheitas e bênçãos, mas elas não semeiam. A semente, entretanto, tem o poder de produzir, mas somente produz quando ela for plantada, meus irmãos. A semente que não é plantada não produz, estraga, se perde. 2 Coríntios 9:10 diz aqui: aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos? Colocar fé na habilidade que Deus nos deu para trabalhar, mas aproveitar os resultados para semear e multiplicar as bênçãos. Não é só findar um ciclo e comer todo o fruto. Não. Nós temos que aproveitar os resultados advindos da semeadura, ou seja, a colheita da semeadura, e continuar isso constantemente. Nós temos que desenvolver uma cultura e uma vida de um semeador. Ou seja, quanto mais nós semeamos, mais nós multiplicamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Ou seja, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos garantindo, a partir da nossa semeadura, o nosso amanhã. Mas quantos muitas vezes não vêm e encerram um ciclo que semeou, colheu, comeu toda a colheita e zerou?
Há uma história que se conta de um povo, de uma nação, que enfrentava fome uma certa vez e, como auxílio, recebeu uma remessa de milho como ajuda de uma outra nação. Contudo, uma parte do milho se destinava ao plantio e outra para alimento. E o que aconteceu? Em vez de eles administrarem os grãos conforme o planejamento que foi sugerido para eles, uma parte vocês comem e uma parte vocês plantam. O que eles fizeram? Eles estavam num momento de escassez, num momento de necessidade, e resolveram comer tudo e se fastiar. Comeram toda a remessa enviada e ficaram sem esperança para a colheita futura. E assim permaneceram famintos. Entendeu? Porque muitas vezes ciclos financeiros viciosos se repetem na tua vida porque você interrompe a semeadura. Trazendo isso para o lado espiritual, nós podemos usar essa história como figura e lembrar que nós não devemos comer nossa semente. Amém? Tem sementes que precisam ser semeadas. Sementes foram feitas para serem semeadas e não para ser comida. A gente come o quê? O fruto. A semente a gente planta, a gente semeia. E o Senhor é quem dá semente ao que semeia. Trabalho. Nós precisamos semear e dar semente para nós trabalharmos e semearmos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que essa foi uma noite divisora de águas para as nossas vidas. Porque nós aprendemos esses 3 princípios para termos uma vida próspera também na área das nossas finanças. Querer e ouvir, trabalhar e semear é o tripé. São os 3 princípios básicos para uma vida de prosperidade financeira efetiva para todo o cristão. Aleluia! Glória a Deus!